Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13 e no versículo 24. Obrigado, meus irmãos. Tão feliz de ver vocês aqui. Tão feliz de ver vocês aqui. Obrigado, Senhor. Capítulo 13, do versículo 24. Eu quero poder deixar correr ainda mais algumas águas que começaram a brotar nessas últimas horas. Eu penso que ela tem um lugar aqui, na abertura dessa conferência, porque nossa conferência, a conferência do Ministério Mevan, todo o complexo Mevan, toda a plataforma global Mevan, ela tem uma trombeta que atrai homens e mulheres que têm um chamamento com Ele, atrai homens e mulheres que têm uma chamada, que tem uma unção específica, que tem um selo do Espírito, que tem uma marca de um nazireado sobre si, consciente ou não, ou nem tanto consciente das medidas desse nazireado, mas sabe que tem uma marca. É alguém que em algum momento encontrou-se naquele portal daquela escada e o Senhor o marcou na coxa e não consegue mais andar direito, porque tem uma marca do Senhor. Então, por mais que a palavra venha e ela toque todos, mas ela tem uma ousadia de um endereço mais profundo, e tocar homens e mulheres que sabem que tem um chamado consigo e que é desafiado a viver uma realidade de céu e de terra, uma realidade transcendental e ao mesmo tempo ter que lidar com a sua humanidade, uma realidade de tocar em poderes do mundo invisível e ao mesmo tempo militar com coisas aparentemente simples, mas ao mesmo tempo às vezes tão gigantescas. Esse dilema dessa espécie de uma dicotomia de você lidar com o céu e com a terra, de um dia você matar 400 profetas de Baal, 450 profetas de Asdod, mas em algum outro momento, às vezes seguido, uma mensagem no WhatsApp, uma frase de um familiar, de alguém que quer que seja, parece que tem o poder de te colocar dentro de uma caverna, e você se pergunta como que você algum momento experimentou algo tão glorioso e agora se vê fragilizado com uma coisa aparentemente pequena, e como que muitas vezes você passa uma glória, um poder de Deus por você e faz coisas grandes que tocam outro e outros, e às vezes num algo bem inferior, bem menor, se é pra gente, parece que se torna gigante e não administrável, e é uma contabilidade tão difícil muitas vezes de fazer, mas na medida que nós vamos alinhando essa frequência, na medida que a gente vai ganhando destreza para fazer essa contabilidade, a gente vai conseguindo chegar mais perto do Cristo, que era o Deus Criador Todo-Poderoso, mas estava ali dentro de um homem que chorava, abraçava, beijava. Então eu gostaria de pedir para você ler comigo aqui, Mateus capítulo 13, versículo 24, que vai dizer assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam,
Veja que não foi o homem que semeou a semente que dormiu. Foi os homens que dormiram. Veio o inimigo dele. Não o inimigo da semente necessariamente. Não o inimigo dos que dormiam necessariamente. Mas o inimigo do homem que semeou. E semeou joio no meio do trigo. E retirou-se. Ok. A parábola do do trigo e do joio, ela é tão rica e ela pode ser explorada de muitas formas, mas queria somente pontuar algo que é um fundamento, um princípio na Bíblia, que quando ele se torna um portal, quando um princípio criado por Deus se torna um portal, quando um fundamento criado por Deus, ele se torna um portal no reino do Espírito. Um campo foi preparado para o plantio do trigo. Obviamente que esse homem trata-se do próprio Senhor. E um campo, ele foi criado, ele foi um território que foi aberto, que foi criado para o plantio do trigo. Mas no momento em que homens dormiam, os homens dormiram, o inimigo veio e plantou o joio nesse trigo, nesse campo. Porque Satanás, nosso inimigo, ele não tem território. Ele não tem, a Bíblia vai falar em Judas que ele perdeu inclusive seu domicílio próprio. Então Satanás não tem um campo, ele não tem um território. Satanás, ele trabalha para preencher lacunas que deveriam ser ocupadas, monitoradas e vigiadas pelos filhos de Deus. Satanás não tem um território, ele não tem um campo próprio. Ele semeia nos campos que Deus deu para os seus filhos e eles não semeiam, ou eles não ocupam esse lugar. De maneira que esse campo se torna como um portal que é para o plantio do trigo. Mas se os filhos do reino não ocupam esse espaço, não aproveitam esse portal, o inimigo das nossas almas aproveita esse portal aberto, esse fundamento, esse princípio de Deus, e ele entra e ele coloca a sua semente ali. Por quê? Porque o diabo não tem o seu território próprio. E quando você vê o princípio de portais que precisam ser percebidos, sabe, alguém já deve ter ouvido aqui, eu imagino que todos conheçam quando a Bíblia fala que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Por quê? Porque de certa maneira, à noite, o sono é um portal que Deus criou para ministrar, para entregar aos seus filhos enquanto eles dormem. Coisas que muito provavelmente a mente não deixaria receber. Coisas que muito provavelmente a minha humanidade não estaria receptiva para isso. Só que em Efésios capítulo 4, versículo 26, vai dizer o quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir, não vai ter o teu sono com o teu coração infectado. Não vai ter o teu sono com um coração sem perdão. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso está no versículo 26. E no versículo 27 vai dizer: não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque o sono, ele é um portal. E se eu não me posiciono corretamente nesse portal, o portal que Deus estabeleceu para ele ministrar, se eu não me coloco adequadamente, isso se torna um portal e o inimigo vem para fazer aquilo que Deus estabeleceu para Deus fazer. Abre uma oportunidade para o inimigo fazer. Quantos podem compreender o que estamos tentando falar aqui? Porque é um princípio, é um portal. Enquanto os homens dormiam, o inimigo plantou o joio. Quem lembra o momento do Getsêmani? Jesus estava num portal, debaixo do peso da glória de Deus.
Inclusive já falamos aqui até mesmo numa outra oportunidade dessa conferência. Jesus não estava debaixo da opressão do diabo. Jesus estava debaixo da glória de Deus. Um portal se abriu ali. Nós sabemos que ali Jesus venceu a cruz. Jesus não venceu a cruz lá no madeiro. Lá no madeiro foi um extrato de uma conta que ele venceu no Getsêmani, debaixo daquele peso. E ele dizia: por favor, vigiem comigo. Nesse momento de pressão, sobriedade, Pedro. Nesse momento de pressão, vigia, Pedro. Só que Pedro dormiu. E Pedro dormiu por 3 vezes. Quantos lembram? 3 vezes Pedro dorme. E depois Pedro vai negar a Cristo por 3 vezes. Você acha que ele negou a Cristo por 3 vezes, quando as 3 vezes isso que não conhecia? Ou negou a Cristo por 3 vezes quando dormiu, quando deveria vigiar? Porque aquele era um momento de promoção. Mas para Pedro não foi, porque ele não aproveitou o portal. Quantos estão comigo? Um princípio que Deus estabelece como um portal. Por exemplo, a Bíblia vai falar que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida, a morte, no poder da língua. Ou seja, a língua é um portal que pode entrar vida ou pode entrar morte, dependendo de como ela é usada, dependendo de como ela é acionada. E uma coisa interessante para mim foi descobrir só essa semana, que nas Escrituras, quando a Bíblia fala que a língua e a morte estão no poder a vida e a morte estão no poder da língua. Essa palavra poder, ela vai estar inúmeras vezes depois escrita na Bíblia, só que traduzida como mão. Ou seja, a vida e a morte estão na mão da língua. Quem aqui já disse: o meu futuro está nas mãos de Deus? Em Provérbios diz que o teu futuro está nas mãos da tua língua. Porque essa palavra poder, você que é daquele que vai instigar depois em casa, só não me perca agora, procure depois. A vida e a morte estão no poder da língua. Um portal. Quando Deus estabelece um princípio, para Ele entrar com a vida, para Ele entrar com recursos, para Ele entrar com provisão, a maneira com que nos posicionamos ali é tão determinante para que de fato, de verdade, a vida entre, porque aquilo é um portal. Se eu não abrir alinhado para o céu, o diabo vai fazer uso disso. Nós já falamos outrora aqui. A oferta, por exemplo, é um portal. Nunca ninguém na Bíblia morreu porque não ofertou. As pessoas da Bíblia morreram porque ofertaram. Por isso que a maior proposta de um sino de oferta, na hora da oferta, é para alinhar-nos corretamente, como o pastor Felipe falou aqui. Jesus não foi ver o quanto ofertavam, mas como ofertavam. Como ofertavam. E deixa eu ir mais longe contigo. Você sabe que existe um espaço que Deus estabeleceu para Ele entrar, por exemplo, nos nossos relacionamentos. Quem aqui já ouviu falar do cordão de 3 dobras? E Jesus não é nem a primeira dobra. E Jesus não é nem a terceira dobra. Jesus é a dobra do meio. Porque entre um relacionamento há um espaço que precisa ser chamado Cristo. Ele tem o ministério da reconciliação. E quando tem um espaço para Ele, algo poderoso do céu, coisas extraordinárias, cura, milagre, libertação, ou extraordinário acontece. Quem lembra, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 a 5. No versículo vai falar sobre marido e esposa. Vai falar que o corpo do marido não é dele, é da esposa. O corpo da esposa não é dela, é do marido. E ali não é ensino sobre sexualidade. Ali não é uma cartilha de como você fazer amor no seu leito. Não. Ali é um princípio que fala sobre relacionamento. Ali é um princípio que fala sobre lubrificação de uma engrenagem de relacionamento. E no versículo 5, sabe o que vai dizer? Que o homem, a mulher, não vos defraudeis um ao outro, não vos negue um ao outro, não vos resista um ao outro, a não ser por um tempo,
por um período de comum acordo, um período de oração, um período de uma viagem, algo que os dois entrem em acordo, e eles podem se afastar por um tempo. Mas Paulo deixa claro, logo voltem vocês dois. Voltem por quê? Para que o diabo não entre na incontinência ali dentro. Porque depois que Satanás entra ali, no lugar que Cristo estabeleceu para ele entrar, mesmo quando você quer voltar, parece difícil. Você fala A, o outro entende B. Uma pequena coisa parece que ofende. Por quê? Porque aquilo é um princípio que se estabelece como um portal. Se eu não abrir para Deus, o diabo entra ali. Você deixa um pouquinho mais com você. Você vê um outro princípio que Deus estabeleceu como que um portal poderoso é a honra. A honra é um portal de prosperidade. A honra é um portal de longevidade. É um princípio de Deus que se estabelece como um portal. Se eu não acionar corretamente, o diabo faz uso daquilo porque Deus estabeleceu como um princípio. Eu não sei se estão colocando as escrituras aqui na parede. Estão colocando? Alguém pode colocar João capítulo 8, versículo 48? João capítulo 8, versículo 48. Já está na tela? Vai dizer assim: responderam, pois, os judeus e disseram a Jesus: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônios? Segura aí. Uau! Os judeus, os fariseus disseram para Cristo: não é certo, não estamos corretos em dizer que você tem demônios, ó Cristo, ó Jesus, ó Jesus de Nazaré. Jesus responde, replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, diga comigo, pelo contrário, eu honro o meu Pai. O que é o contrário de ter demônios? Honrar o Pai. Porque a desonra é morada de demônios. Porque isso é um princípio estabelecido por Deus. Quando Deus estabelece um princípio, Ele abre um portal que, se eu não aciono corretamente, o diabo vai fazer uso disso. É como a mulher. Sabe, a mulher tola e a mulher sábia não são duas pessoas diferentes. A mulher tola e a sábia não existe a mulher tola, a fulana de tal, e a mulher sábia, a ciclana. Não, por quê? Porque a habilidade da tola é a mesma habilidade da sábia. É como o hacker. O mesmo hacker que cria um vírus, você contrata alguém com a mesma habilidade para proteger esse vírus, porque a habilidade é a mesma, só que o tolo cria o vírus e o sábio cria o antivírus. Assim a mulher sábia e a tola, toda mulher tem dentro de si a tola e ela tem a sábia, ela escolhe qual ela aciona, porque isso é um portal que Deus entregou, é um princípio que se transforma num portal. Só que eu falei o que falei até agora, para estabelecer um fundamento para a gente aqui. Agora eu gostaria de fazer uma aplicação específica sobre aquilo que eu sei que é um dilema para muitos de nós, é uma guerra para muitos de nós. E quero falar com cada homem e cada mulher de Deus que tem chamados, que guerreia com principados e potestades, que guerreia com demônios, que guerreia com a sua humanidade, que guerreia com iniquidades geracionais. E que quanto mais avança nas coisas de Deus e nas coisas do Espírito, descobre novas realidades. Eu gostaria que você pudesse abrir comigo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que vai dizer assim, 2 Coríntios 12, versículo 7: e para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear,
a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olha, pelo que eu não estudo muito esse universo teológico, ainda não estudo, mas aquilo que eu tenho percebido na Bíblia, 3 vezes, falar 3 vezes, perguntar 3 vezes na Bíblia, não trata assim 1, 2, 3, mas de várias vezes, de uma insistência. Então quando Paulo fala que ele pediu 3 vezes, é como se eu e você dissessem: eu pedi várias vezes. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Não queria lidar com isso. Eu pedi para Deus afastar isso de mim. Eu queria as revelações, a unção, eu queria romper, mas eu não queria ter que lidar com isso aqui. Eu não queria ter que esbarrar com isso aqui. Isso faz mal para mim, isso não é bom para mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, agora esse Paulo doido, varrido, vai dizer de boa vontade: eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, na perseguição, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então, nesta hora, nesse momento, é que eu sou forte. E o que eu vejo aqui, que a fraqueza, a vulnerabilidade, ela é um portal que Deus estabeleceu para vir com sua graça, para vir com seu poder, para vir com sua força, para aperfeiçoar o homem e a mulher de Deus ali na impossibilidade, naquilo que lhe judia, naquilo que lhe maltrata, naquilo que lhe bate, naquilo que eu digo: Deus, não quero ter que guerrear com isso, não quero ter que lidar com isso. Para, que aqui isso é um portal para você. Não fuja disso, entende graça, compreende que tem um poder a ser aperfeiçoado nesse ponto na sua vida. Só que isso é um portal. Se eu não deixar Deus entrar e promover quebrantamento, rendição, entrega, arrependimento, Satanás entra e estabelece culpa, estabelece medo, estabelece frieza, estabelece desistência, porque isso é um portal. Quantos estão comigo? É um portal. É um portal de você lidar. Eu não vou abrir a Bíblia para você, né? Nem vou falar da reunião, não vou abrir a Bíblia porque não dá tempo. Eu vou dizer para você: quem lembra que quando Jacó, ele está indo ao encontro do seu irmão Esaú? Quantos lembram? Uau! Ele está indo ao encontro do seu irmão Esaú. E Jacó, irmãos, ele estava tão aflito. Jacó foi o dia mais tenso da sua vida. Ele não sabia se ia sair vivo. Ele mandou presentes na frente, ele mandou caravanas na frente, ele separou a família em 2, porque Esaú poderia matar tudo, matar todo mundo. E quando chegou diante de Esaú, ele prostrou-se 7 vezes. Ali, algo difícil. Do lado de lá, o Esaú, que se sentiu traído, usurpado por esse irmão. Do lado de cá, um irmão que teve que sair de casa e não poder viver mais com a mãe, não poder viver mais com o pai, por causa de um irmão que queria matá-lo por uma coisa que a mãe é que convenceu ele. Que trauma familiar, quanta coisa para consertar, que difícil. E agora Jacó chega no teto. Deus foi com Jacó. Labão estava no processo, só que agora Deus disse: tem um corte a ser feito. Você não vai poder mais ser Jacó. Eu preciso levar o status de príncipe de Deus. Você vai se transformar no Israel. E de repente ele está indo, e ele passa todo mundo, e ele fica para trás. E quando ele fica para trás, ele encontra uma escada, um portal. Um portal se abre, e um ser aparece.
um anjo, um ser angelical, e ele garra nesse ser e luta a noite toda, luta com esse anjo, luta com o próprio Deus. A noite toda estava amanhecendo, o anjo diz: me solta, me larga. Ele diz: não solta. Se você não tirar essa angústia, eu não salto. Eu preciso do conserto, eu não aguento mais com isso. Irmãos, não foi chegar lá e beijar, não foi chegar e beijar o irmão. Uma guerra se travou no reino do Espírito. Só que Jacó aproveitou o portal e disse: essa falta de perdão vai sair, essa síndrome de rejeição vai sair. Eu vou aproveitar o portal que está aberto. O diabo veio até aqui, mas não vai mais. Quantos entendem o que estamos falando aqui? Um portal. Lutou e guerreou uma noite toda. Poderia achar que guerreou com o diabo. Talvez eu acharia que estava guerreando com o diabo. Mas não, era uma luta com Deus. Luta travada aqui dentro. Para desatar os nós que precisam ser desatados. Para os avanços que precisam ser entregue. A expansão que precisa acontecer. Uma fraqueza na vida daquele homem. Ele disse: não vou mais enganar. Não vou mais viver de me apoiar em tirar vantagem. Quantos estão comigo aqui? Minha fragilidade, minha vulnerabilidade é um portal de acesso. Se eu não deixar Deus entrar na minha fraqueza, Satanás entra. Agora vamos pensar. Paulo está dizendo: eu tenho muitas revelações. Irmãos, revelação, para ter revelação no nível de Paulo, não é só ir no terceiro céu. O dom que você tem, a habilidade que você tem, sabe, naquilo que você é forte. Às vezes em coisas pequenas. Às vezes você tem uma pessoa que tem a cabeça organizada, que não esquece de nada. Casou com a síndrome do TDAH, dorme com essa pessoa todo dia. E nessa área que você é forte, parece que você foi ao terceiro céu e você baixou esse download que outro não baixou. E isso todo dia me tenta para me prevalecer sobre o outro. Todo dia me tenta para prevalecer sobre aquele que nessa área é fraco. Pois bem, então, de alguma maneira, Deus vem, marca o andar de Jacó. Jacó entrou inteiraço ali, irmão. Saiu quebrado. Estava inteiraço, estava fraco. Saiu quebrado, está forte. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. E Pedro e Paulo estão nessa guerra. E um espinho na carne, um anjo de Satanás para lhes bofetear. Eu não sei por que a gente busca saber qual é o espinho e não busca saber o contexto, o porquê. Como aquele espinho, aquela luta, aquela guerra na vida de Paulo era a garantia dele se manter em níveis de humildade para crescer em níveis de autoridade. Entender a graça, se a minha graça te basta, meu filho. Quem lembra de Pedro? Você consegue abrir comigo rapidamente Mateus, ou melhor, Lucas capítulo 22, versículo 31. Alguém pode ir comigo? Vai dizer assim, Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O negocinho grudou aqui, vem me ajudar, por favor.
Ora, espera aí que vai dar certo. Eu não sei onde é que foi parar outra pecinha. Vai ter que arrumar outra. Põe aqui por baixo, pastor. Grudou no microfone. Quem é esse pregador aqui eu não sei, mas quem ajuda ele é o Luiz Hermínio, irmão. O ajudante. O ajudante, para você ter uma noção. Pedro. Satanás me chamou para peneirá-lo como um trigo. Uma outra versão de um mensageiro de Satanás para lhes bofetear. Não é muito diferente a dinâmica com Paulo e a dinâmica com Pedro. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Uau! Pedro está se achando forte aqui. Pedro está convicto que ele pode ir até o final. Eu estou pronto para ir contigo. Pedro não sabe, nem eu sei, nem você sabe, que não é você que vai a ele, você só vai se ele te levar. Não sou eu que vou, é ele que me leva por sua graça. Mas Pedro achava que podia ir. Ele tinha certeza que ele iria até o fim. E Pedro se sentia forte. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu sei que você tem vontade de ir, mas você está fraco para ir. Não, eu estou forte. Não, Pedro, você está fraco. Pedro, mas vai chegar um dia que você vai estar forte. Aí você fortalece os teus irmãos. Não, mas eu quero fazer isso agora. Agora você não consegue, porque você não sabe que está fraco para isso. E Pedro vai, e Pedro vai, e Pedro vai, até que Pedro vive a experiência de negar a Cristo. E Pedro tem um encontro com a sua vulnerabilidade. Ele tem um encontro com a sua fraqueza. Ele tem um encontro com a sua impossibilidade. Um batismo de desqualificação pessoal chega sobre Pedro, porque agora é a peneira do diabo. Agora o diabo vem falar para Pedro: você não tem como ir, você não pode ir, você não tem condição de ir até o fim, você não tem condição de continuar. A ponto que Pedro volta a pescar, a sua vida normal, e nós conhecemos a história. Agora que Pedro tem um encontro com a sua fraqueza, tem um encontro com a sua vulnerabilidade, Pedro se desqualifica para ir. Pedro decide voltar e ele vai pescar. Então nós sabemos, está relatado em João 21, Jesus vai atrás de Pedro. Quantos lembram disso? Pedro, como é que está aí? Está tudo bem? Você me ama? Você me ama? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, fortalece os seus irmãos. Não dá, Senhor. Não dá, eu vi que eu estou fraco para isso. Não, Pedro, agora você está forte para fortalecer os seus irmãos. Porque agora, na sua fraqueza, uma medida de humildade pode chegar aí. E se você render-se, se você quebrantar-se, se você humilhar-se, se você permitir que eu entre com a minha graça, quebro estruturas de orgulho, arranca raízes de rejeição, minha graça te faz forte aí, minha graça te aperfeiçoa aí. Pedro, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E agora eu posso me levantar e dizer: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque a fraqueza é um portal. Minha vulnerabilidade é um portal que Deus estabeleceu para a graça dele aperfeiçoar o poder.
se eu não fazer a devida entrega, isso é um portal, Satanás entra. E eu nem preciso explicar como que o diabo entra, porque essa parte você já sabe. Mas há um convite. Há um convite do Espírito. Homem e mulher de Deus, não permita que a sua guerra, que a sua vulnerabilidade abre espaço para o diabo vir e te convencer que você é tão fraco que não tem como não pecar, ou que você é tão forte que não tem chance de você pecar. Não. Há um lugar onde a graça chega com uma suficiência. Isaías tem um encontro com a glória de Deus. Todos conhecem esse momento. Amém? Pastor Luiz Hermínio sempre prega que até o capítulo 5, Isaías diz: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Porque na cabeça dele, ele era um homem com lábios puros, que falava com um povo impuro. Mas de repente ele tem um encontro com a glória de Deus. E quando ele tem um encontro com a glória de Deus, sua fraqueza, sua vulnerabilidade, a luz se acende, fica exposta. Porque isso a glória de Deus faz. Um bom profissional de neurociência, um bom profissional, um profissional motivacional, ele vai te ajudar e muito para você descobrir o seu potencial e para você explorar da melhor forma o seu potencial. Ele vai te fazer te dar uma consciência do teu bom potencial. Alguns profissionais fazem bem isso, às vezes a igreja faz mal isso. Só que um batismo com a glória de Deus, com o evangelho, vai te trazer uma consciência da tua fraqueza, do teu limite. E agora eles: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo com lábios impuros. Traduzindo: ai de mim, que sou farinha do mesmo saco. E essa descoberta debaixo da glória de Deus, vem uma pergunta: a quem eu enviarei para ajudar esse povo? Isaías diz: eu não posso. Como que eu vou ajudar um povo se eu tenho as mesmas guerras que esse povo? Se eu tenho as mesmas fraquezas que esse povo? Pois então tu vai descobrir o que é graça e poder na fraqueza, para ajudar esse povo que eu te chamei. Então envia-me a mim, Senhor, porque a tua graça se aperfeiçoa, teu poder na minha fraqueza. Por isso, quando sou fraco, é que sou forte. Porque a fraqueza batizada na graça de Deus, ela te encoraja, não te desqualifica. Porque você não sai ali apoiado em você mesmo. Mas nessa graça, vivemos dias onde um portal de Deus tem sido aberto para grandes avanços. Mas nesse mesmo portal, para gerar um batismo de fé, amor e coragem, também muito medo tem entrado. Porque na Bíblia, o contrário de amor não é ódio. A Bíblia não lança fora o ódio. A Bíblia lança fora o quê? O medo. E Jesus diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E se o amor esfria, não aumenta o ódio. Se o amor esfria, aumenta o quê? O medo. Em 2020, houve uma liberação de um vírus. O vírus era verdadeiro, era ou não era?
O vírus era real, era ou não era? Mas o medo trouxe mais danos que o vírus. Porque quando a gente tem medo, a primeira coisa que falta é a respiração. Quando a gente tem medo, quando a gente está com medo, vem alguém abanar a gente. Que eu preciso de ar, eu preciso de vento. Mas eu já tinha um elemento invisível arrancando o vento, arrancando o ar, arrancando o oxigênio. Eu estava agora em Portugal, em Lisboa, dentro do aeroporto, quando deu o apagão na Europa. E eu tinha ministrado no final de semana, na segunda-feira deu o apagão. Então tive que voltar. Fiquei na casa do Rafael Bispo, o bispo está aqui, né? Ficamos ali até quarta-feira na casa deles. Todo mundo correndo para o supermercado para comprar água, comida, aquela coisa toda. Mas precisava ver o pânico, o medo que se instaurou naquele lugar. Porque no portal de avanço, quando Deus estabeleceu um portal para o seu povo sair do Egito, de igual modo, um movimento de opressão começou no Egito. Eu vou precisar saber para quem eu me abro. Minha vulnerabilidade, minha fraqueza é um portal. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos... Você sabe que essa exaltação não é quem me viu passar na prova e não me ajudou. Você sabe que não é essa. Porque o próximo versículo vai dizer: entregando a Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de... Sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus. Para quê? Para que no tempo certo Ele te coloque acima disso. Quando uma medida de humildade conseguir ser encaixada, quando uma medida de quebrantamento, que vai depender de graça, e a graça vem, e o poder entra, e você sai mais aperfeiçoado para fortalecer quem está em sua volta. Então chega uma hora que você é estabelecido no lugar mais alto, e nesse lugar mais alto você está imbuído de autoridade, não de orgulho, não de prepotência, mas de autoridade de fato e de verdade, porque uma medida de humildade foi estabelecida na sua fraqueza. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem... Você sabe que na ansiedade, o sentimento que a gente tem é de estar descuidado. Um pastor, essa semana que passou, falou sobre alguns casos que vem acontecendo, de casamentos aparentemente bons, que começaram a se dissolver, e por escolha da esposa, por escolha da mulher. Quantas mulheres casadas tem aqui? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de... A maior guerra de uma mulher casada dos nossos dias é se sentir descuidada, é não se sentir cuidada. E pode ser que o marido dê todos os motivos para isso, mas a cura ainda é lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Porque é um portal que se abre. Ele vem
A fraqueza é um portal para Deus estabelecer nossa força, o aperfeiçoamento do seu poder. Você sabe muito bem que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26, mas vai que você deixa eu ler junto com você. Ou primeiro eu vou ler Hebreus 4, versículo 15 e 16, que vai dizer assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo próximo: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Não é o trono do juízo, é o trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna, naquele momento que falta, que você acha que vai se entregar, que você acha que você vai ceder. Sabe o que ele diz? Venha aqui. Aqui tem uma graça oportuna que te dá um pedaço da ponte que te falta para ir para o outro lado. Satanás não vai entrar aqui e definir o teu recuo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque ele vem em auxílio. Vem em auxílio o quê? A nossa fraqueza. Ele não vem em auxílio ao meu melhor potencial. Ele não vem em auxílio à minha força. Ele vem em auxílio, porque o Espírito Santo vem em auxílio à minha fraqueza. Porque nem orar sobre isso eu sei. Essa única oração que eu tenho é: Senhor, afasta de mim essa coisa. Senhor, separa de mim essa coisa. Eu tenho que estar guerreando com isso toda a vida, lutando contra isso. E o Senhor diz: eu venho em auxílio à tua fraqueza. Eu chego nesse lugar. Eu sou a tua suficiência aqui. Eu te cubro, eu te guardo aqui. E quando você vence isso, você vai saber que não foi você, não foi sua habilidade, não foi sua capacidade, mas minha graça te levou aí. Eu preciso encerrar, mas eu vou pedir para você abrir comigo Salmo 56, no versículo 8, que vai dizer assim: contaste os meus passos quando eu sofri perseguição. Como que é? Contastes o meu quando eu sofri? Não, gente, por favor. Quando eu estou sofrendo perseguição, para mim Deus não está perto, Deus não está vendo, Deus abandonou. E Ele está dizendo: meu filho, em todo esse momento de perseguição, eu estava registrando. Eu posso falar sobre cada percurso seu, cada metro, cada quilômetro, cada curva. Eu estava registrando tudo. Não, Deus, debaixo da aflição, da perseguição, eu orava, o Senhor não respondia. Eu buscava um profeta, o profeta não falava. Abria a Bíblia, não, o Senhor não estava, meu filho. Eu estava registrando tudo aqui, você não está entendendo. Recolhestes as minhas lágrimas no odre, não estão elas escritas no teu? Não, recolher lágrima no odre, tudo bem. Agora escrever a lágrima no livro, como é isso? Porque Ele vem em auxílio à minha fraqueza, com gemidos inexprimíveis, são choros. Se você se quebranta, decide se humilhar, se quebrantar, vem um choro, uma lágrima, e Ele está escrevendo a oração que está escondida na lágrima. Ele está escrevendo aquele clamor escondido na lágrima. Por quê? Porque a lágrima, pela intercessão do Espírito, é a oração que a alma não sabe fazer. O Senhor está dizendo para mim que foi o tempo de maior monitoramento possível, e eu estava me vendo abandonado. Sim, meu filho. O Senhor não provou aqui quando você busca graça, quando você resolve quebrantar aqui a oração que você não sabe fazer, escondida nessa lágrima. Deus escreveu. Hein, Lu? Como que é isso, será? Como que é isso?
Deus escrevendo essa oração. Aproveita o portal da primeira noite dessa conferência. Aproveita esse portal que está aberto. E muita graça de Deus vai ser derramada aqui. E muita cura vai ser derramada aqui. E muita restauração vai ser derramada aqui. Tudo que está apoiado em prepotência, em soberba, em altivez, tudo que está apoiado na carne, Ele vai tirar, Ele vai remover. E vai vir uma graça, e vai fortalecer, e vai aperfeiçoar. E você vai poder fortalecer os teus irmãos. Pedro, quando você se converter, Pedro se achou muito crente para Deus, para Jesus ele estava desviado. Agora ele se sente desviado e para Jesus ele está crente. Não estou falando de pecado, mas das guerras que eu não queria ter. Senhor, eu gasto tanta energia aqui. Deixa eu batizar isso com graça, que não vai precisar gastar tanta energia aqui. Um portal. Não vou dizer cada, mas princípios de Deus que são portais. Se não tiver um alinhamento correto aqui, Deus não entra, o diabo entra. E minha fraqueza, minha vulnerabilidade é um portal para Deus cobrir com graça, que me convida para um quebrantamento, que me convida muitas vezes para uma decepção comigo mesma. Que Pedro se decepcionava com muita gente e não podia fortalecer nenhum irmão. Quando teve uma decepção com ele, começou a ser credibilizado, credenciado para fortalecer o irmão. Isaías, debaixo da glória de Deus, irmãos, debaixo da glória de Deus, minha fraqueza me convida para níveis de humildade que aperfeiçoa poder na vida do homem e da mulher de Deus. E se você me permite dizer, de alguma maneira, o primeiro momento de uma conferência, ela é um portal. Por isso que você vai perguntar, quem foi que abriu a conferência? E você vai dizer, Deus abriu um portal de graça. Por isso vai passar muita lágrima aqui nessa púlpito ainda. Muito quebrantamento Deus vai trazer aqui. Mas não é para vergonha, não é para desqualificação. Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí Pedro, velhinho, vai escrever assim: irmãos, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor. Como é que é sede sóbrio e vigiai? Não dorme. Como assim, Pedro? Não dorme porque o diabo está em derredor. Ah, Pedro, me explica isso. Gente, eu sei o que é dormir quando Deus manda ficar acordado. Estava pronto para ajudar os irmãos. Mas agora como que eu vou ajudar os meus irmãos? Ajuda os teus irmãos a não se cancelar, a não criar um sistema de autossabotagem. Não, porque tudo isso é um tipo de orgulho que vem apiedado, mas está fortalecido na rejeição, no orgulho. Não, quebranta, joga-se no chão, porque um batismo de graça vai vir e um poder vai sendo aperfeiçoado. E eu preciso encerrar. Se aquela vez, se antes eu disse que ia acabar, eu vou só terminar aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Vai dizer assim: o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel. Todos os profetas são heróis da fé, os quais por meio da fé subjugaram reinos,
praticaram justiça, obtiveram as promessas, fecharam boca de leão, ou boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada. Alguém pode ler alto? Alguém pode ler alto, sair? Os heróis da fé, da fraqueza, tiraram força. Isaac não nasceu da força de Abraão. Isaac nasceu da fraqueza de Abraão. Há um chamamento, há um portal, há um tipo de uma descoberta sendo aberta, numa medida maior do que já foi compreendida até aqui. Uma graça protetora, que constrói humildade, que estabelece autoridade. Quero declarar isso sobre a sua vida. Fica de pé comigo. É a primeira noite aqui. Sabe, eu não vou guerrear com isso. Eu quero me quebrantar com isso. Sabe, de repente, Adão se vê nu. A fraqueza dele estava exposta. A vulnerabilidade dele está exposta. E Deus chama ele para conversar. E lá vem Adão, com um vestido, com uma calça de folha de figueira. Então, que roupa é essa? Estou cobrindo a minha nudez. Tira isso aí. Mata um cordeiro. E disse: meu filho, você jamais vai poder vencer a sua fraqueza. Quem faz você vencer a sua fraqueza é minha graça. Pega essa pele do cordeiro que morreu por você. A minha graça te basta. Não vou construir roupa. Quero me vestir com essa graça. Você está nesse lugar aqui. Você é um homem, você é uma mulher de Deus, que guerreia. Não pensa que é só Pedro e Paulo que vive os processos de esbofeteamento para compreender a graça de Deus. Tem um poder aperfeiçoado na fraqueza. Carregar dentro desse vaso de barro um tesouro de ouro, mas no vaso de barro, para que a excelência e o poder não seja de homem, mas de Deus. E você está aqui, se você me permite, eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Você é homem e mulher de Deus, você sabe o que eu estou falando. Eu penso que o Espírito foi em alguns lugares dentro de você. Eu penso que o Espírito foi em alguns lugares dentro de você. Há um portal. Homens aperfeiçoados no quebrantamento.